É com imensa satisfação que iniciamos o programa Evangelização no Lar, preparado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que este ano tem como protetor São Paulo Apóstolo. Este programa foi feito com muito carinho para você, por isso agradecemos a sintonia e a participação de todos. Pedimos licença para entrarmos em seus lares com a palavra de Deus. O programa de hoje será conduzido pelos casais Roberta e Juliana, do 137 Diálogo Conjugal, e Clarice e Magda, do 99. E é com muita alegria que estaremos juntos até às 13 horas. Agradecemos também aos nossos patrocinadores Plastilar, Eletromac, Billy Segurança, Terapias Inteligentes e Excelente Global, e ao nosso técnico de som Neilton pela valiosa colaboração. São 12 horas e 6 minutos. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Juliana do Roberto, do 137 Diálogo Conjugal. E como já dissemos, é com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas. E lembre-se, hoje teremos vários brindes a serem sorteados. É só ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Clarício e o Roberto terão imensa alegria em atendê-los. Ligando, você concorrerá a um pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe, um pacote de petiscos de tilápia, também oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade, 3212-9744. E um convite para a galinhada no dia 13/12, oferecimento do Diálogo Conjugal. Juliana e queridos ouvintes, estamos iniciando o mês de dezembro, o mês do nascimento de Jesus. Por isso, a nossa reflexão de hoje será sobre a Sagrada Família, um termo que é usado para designar a família de Nazaré, composta por Jesus, Maria e José. A devoção à Sagrada Família começou a ter grande popularidade no século XVII, quando os cristãos começaram a prestar atenção ao fato de que Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu e se fez homem dentro de uma família. Ele nasceu numa família comum, seus pais eram pessoas comuns, simples, trabalhadores, como tantas famílias espalhadas pelo mundo. José, um carpinteiro, Maria, uma dona de casa, e Jesus, um filho exemplar e obediente. Uma família simples e feliz. Depois que os cristãos descobriram essa riqueza maravilhosa, a devoção foi se propagando com velocidade pela Europa e mais tarde pelo continente americano, tanto do norte quanto do sul. A Sagrada Família foi instituída pelo Papa Leão XIII em 1883, no domingo após o Natal. Portanto, este ano será comemorada no dia 27 de dezembro. Depois disso, foi estendida pelo Papa Bento XV a toda a Igreja. E não estaria fora de propósito que, por ocasião dessas comemorações recomendadas pela Igreja, refletíssemos hoje sobre essa família que é considerada modelo para todos nós cristãos. Vamos então refletir um pouco sobre a santidade, a nobreza e a hierarquia dentro da Sagrada Família. A constituição da Sagrada Família é um mistério, pois à primeira vista, quem tem mais autoridade é São José, como patriarca e pai, com direito sobre sua esposa Maria e sobre o fruto de seu ventre, Jesus. A esposa é mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E sendo mãe, ela tem o poder sobre um Deus que se encarnou em seu seio virginal e se fez seu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, como filho, deve obediência a esse pai adotivo, aceitando em tudo a orientação e a formação dada por José, e também a sua mãe. Que imenso, insondável e sublime paradoxo! Assim, na ordem natural, José é o chefe, Maria, a esposa e mãe, e Jesus, a criança que deve respeito e obediência a seus pais. Porém, na ordem sobrenatural, o menino é o Criador e Redentor. Ela é a medianeira de todas as graças, a rainha do céu e da terra. E José
o que de si tem menos poder. Exerce autoridade sobre Nossa Senhora, a qual tem ciência infusa e a plenitude da graça, e sobre o menino, que é o autor da graça. Assim, temos dentro da própria Sagrada Família o impressionante princípio de amor à hierarquia. Porque, uma vez que Jesus havia desejado nascer e viver numa família, ele honrava pai e mãe, mesmo sendo onipotente e o criador de ambos. Façamos agora uma oração à Sagrada Família, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, a José, pai adotivo, e ao próprio Jesus que nos dê proteção perante as dificuldades da vida e a tudo que possa nos afastar do caminho de Deus, e que eles possam interceder por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para proteger e abençoar as nossas famílias, livrando-nos de todo o mal, agora e para sempre. Convidamos também vocês a fazer essa oração comigo e com a Juliana. Ó Maria, Mãe de Jesus, a vós dirijo com profunda fé e grande devoção a minha súplica. Abençoe meu marido, minha esposa, meus filhos, e alcançai para eles a proteção dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, pai adotivo de Jesus, rogai por nós. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Jesus, Filho, ouvi-nos. Jesus, Filho, atendei-nos. Virgem Santíssima, dê a toda a minha família a paz, a harmonia, a amizade, o amor, a alegria e a saúde e a coragem nas provações. De coração vos peço essa graça. Vocês podem fazer um pedido agora. E tenho a certeza de ser atendido por vossa intercessão e pelo poder de vosso divino Filho Jesus Cristo. Amém. São 12h13. Vamos ouvir uma música do Anjos de Resgate que nos ajudará a entender um pouco mais sobre o significado da palavra família, e já retornaremos com a nossa reflexão. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar.
Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a Rádio da Família, sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac, Billy Segurança, Terapias Inteligentes e Excellent Global. Com o tema A Sagrada Família. Teremos hoje o sorteio de vários brindes para você que está nos ouvindo. Basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. Juliane, queridos ouvintes, continuando então nossa reflexão. A Sagrada Família serve de modelo perfeito para toda e qualquer família. Assim, toda família é chamada a imitar as virtudes da Sagrada Família, que vive por Deus e para Deus, tendo como projeto principal fazer as vontades de Deus. E qual é mesmo a vontade de Deus, pessoal? Está escrito em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amar é o mandamento mais importante da lei de Deus. A Sagrada Família é a própria escola de todas as virtudes e principalmente do amor. O Papa Leão XIII escreveu: os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude paterna. As mães podem admirar na Virgem Santíssima um exemplo insígno de amor, de respeito e de submissão. Os filhos têm em Jesus, submisso a seus pais, um exemplo divino de obediência. A partir do que o Papa Leão XIII escreveu, podemos fazer uma linda reflexão sobre as virtudes de José, Maria e Jesus. No Evangelho, Magda e caros ouvintes, de São Lucas, está escrito que o menino Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo e, portanto, verdadeiras. Elas nos ensinam que o homem-Deus ainda havia de crescer. De qualquer natureza que fosse esse crescimento, era um crescimento da perfeição para algo que ainda era mais do que perfeito. Por outro lado, nessa família temos também Nossa Senhora. Se considerarmos tudo quanto ela é, nós veremos nela um tal acúmulo de perfeições criadas, que o Papa chegou a declarar: dela se pode dizer tudo em matéria de elogio. Maria foi concebida sem pecado original e confirmada em graça logo a partir do primeiro instante do seu ser. Ela não podia pecar, não podia cair na mais leve falta, porque estava garantida por Deus contra isso. Não tendo defeitos, isso é um aspecto importante dessa consideração. Também Nossa Senhora crescia constantemente em virtude. Ao lado do menino Jesus e de Nossa Senhora estava São José, convivendo com eles. É difícil elogiar qualquer homem, qualquer grandeza terrena, depois de considerar a grandeza de São José. Um homem casto, virginal por excelência, descendente de Davi. São José era um varão perfeito, modelado pelo Espírito Santo para ter proporção com Nossa Senhora. Pode-se imaginar que à altura São José deve ter chegado para estar em proporção com ela. É algo imenso, inimaginável. É sumamente provável que São José tenha sido confirmado em graça. Então, assim sendo, na humilde casa de Nazaré, pode-se dizer que a cada momento que se passava, as 3 pessoas dessa família sagrada cresciam em graça e santidade diante de Deus e dos homens. Ele é o padroeiro da boa morte, porque tudo leva a crer que tenha sido assistido em sua agonia por Nossa Senhora e pelo Divino Redentor. Nos instantes finais de sua vida, Jesus e Maria o ajudaram a elevar a sua alma à perfeição, para a qual ele fora criado. Não era a perfeição de Nossa Senhora,
mas era a perfeição enorme para a qual ele tinha sido chamado. Quando seu olhar embaçado já se ia apagando para a vida, São José contemplou aquela que era sua esposa e aquele que juridicamente era seu filho. E certamente ele extasiou-se com a ascensão contínua em santidade de Nossa Senhora e de seu divino Filho. E ao vê-lo subir assim, nas vias da santificação, ele admirou e amou essa ascensão. E foi por admirar e amar o aumento da santidade de Maria e Jesus, que ele também, por sua vez, subia sem cessar na sua própria santidade. Essa tríplice ascensão, contínua na casa de Nazaré, constituiu o encanto do Criador e dos homens. Queridos ouvintes, na Sagrada Família, a exemplo de São José, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva a compreender melhor a hierarquia no que ela tem de mais puro, mais límpido, de mais perfeito, na qual não há egoísmo nem pretensão. Nessa família existe o puro amor de Deus, que gera amor às várias hierarquias, sem preocupação de ser muito, de fazer muito ou poder muito. A hierarquia aqui é amada, e é amada por amor de Deus. As almas que têm o verdadeiro senso de hierarquia amam desse modo os que lhes são superiores. A palavra majestade tem para elas um sentido, um mistério, um brilho especial que torna respeitáveis e veneráveis reais, imperadores e superiores em geral. Mesmo quando estes, por seus defeitos pessoais, não merecem as homenagens que lhes são prestadas, por serem eles quem são. Mas, se para aquilo a que foram chamados em algo correspondem, esse algo, por pequeno que seja, é como o aroma de uma flor incomparável, da qual se tira uma gota, cujo perfume produz sobre o homem reto um efeito semelhante ao qual a santidade maior produz sobre a santidade menor. E isto tem alguma analogia com o que se passava na Sagrada Família, entre as três pessoas indivisivelmente excelsas, uma delas que a compunha. Eis aí algumas considerações sobre o enlevo, o entusiasmo, que as verdadeiras hierarquias, como aquela que existiu com o grau arquitetônico da Sagrada Família, podem e devem suscitar nas almas retas e autenticamente católicas. Não devemos supor que na Sagrada Família tudo era absolutamente místico, sobrenatural e pleno de consolações. Do menino Jesus não se pode dizer que vivia de fé, porque sua alma estava numa visão beatífica. Entretanto, quis que seu corpo tivesse o desenvolvimento normal de um ser humano. Assim, por exemplo, não nasceu falando, embora pudesse falar todas as línguas do mundo. Nossa Senhora e São José levavam também uma vida inteiramente comum na aparência e, como todos os homens, sofreram perplexidades e angústias. Disto nos dá exemplo o Evangelho de Lucas 2, 41 a 52. Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. O tema do programa de hoje é uma reflexão sobre a Sagrada Família. São 12 horas e 27 minutos e agora podem continuar ligando, né? Nos telefones que nós já informamos, para vocês continuarem concorrendo aos brindes que nós vamos sortear. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, são agora 12 horas e 30 minutos. Retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a Rádio da Família, sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac, BID Segurança, Terapias Inteligentes e Excellent Global, com o tema a Sagrada Família. Teremos hoje o sorteio de vários brindes,
Para você que está nos ouvindo, basta ligar para os telefones 32920406 e 32920407 para concorrer a um pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe. Um pacote de petiscos de tilápia, também oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade. 3212-9744. E um convite para a galinhada no dia 13/12, oferecimento do Diálogo Conjugal. Magda e amigos ouvintes, vamos agora falar um pouco sobre o papel de cada um dos membros da Sagrada Família, destacando suas principais virtudes e exemplos para que possamos entender e colocar em prática em nossas vidas e dentro de nossa família. De acordo com o Papa Leão XIII, quando Jesus, Maria e José são invocados em casa, é propícia a manutenção da caridade na família através do seu exemplo e trato celestial. Assim, uma boa influência é exercida sobre a conduta dos membros da família. Da mesma forma, a prática da virtude é incitada e, desse modo, as dificuldades que por toda parte querem atormentar a família humana serão mitigadas e tornadas mais fáceis de suportar. Portanto, invoquemos sempre em nossos lares e junto de nossas famílias a presença dessas virtudes em nosso dia a dia. Prezados ouvintes, as virtudes de Maria Santíssima na Sagrada Família. Conforme está escrito no Evangelho de Lucas, Maria era uma mulher temente a Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo o anjo, Maria agitou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e darás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Acompanhando seu filho por toda a história de nossa salvação, Maria nos dá todos os exemplos de como seguir Jesus para chegar a Deus. Viveu toda a sua vida dedicada a Jesus, ajudando a prepará-lo para tudo o que tinha para viver e sofrer. E estava presente no primeiro milagre nas bodas de Caná, onde deu uma recomendação que serve para todos os cristãos: fazei tudo o que ele vos disser. Esse pedido de Maria continua vivo até hoje. Que sigamos Jesus para a nossa salvação. Maria estava presente no início da igreja após a ascensão de Jesus e continua até os dias de hoje, levando todos para o Sagrado Coração de Jesus. Maria disse em Fátima que quer a salvação de todos. Maria guardava tudo em seu coração e Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos agora, Magda e queridos ouvintes, falar um pouquinho de São José na Sagrada Família. Homem justo, conforme Mateus, pai e esposo fiel,
carpinteiro, trabalhador, obediente aos pedidos e ordem de Deus. E o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela nasceu é obra do Espírito Santo. Está em Mateus 1, versículo 20. Foi sempre o defensor de Maria e Jesus, e com um trabalho simples de carpinteiro dava sustento para a Sagrada Família. Quando Herodes quis matar Jesus, José recebeu uma ordem de Deus para fugir para o Egito para proteger Jesus. E ele obedeceu. Trabalhador, humilde, santo, escolhido por Deus para o maior compromisso de todos, que foi dar sustento para a Sagrada Família. Homem de Deus, homem puro que respeitou a virgindade de Maria, segundo os desígnios de Deus. Exemplo de vida dedicada a Deus. Cristo na Sagrada Família. Filho de Deus, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. A prova maior do amor de Deus por nós, como diz São Paulo. Ele aniquilou-se a si mesmo, deixando sua condição divina e assumindo a condição humana. Jesus viveu uma vida comum, ordinária e culta, até se manifestar ao mundo. Foi obediente ao seu Pai, um filho exemplo, como nos disse o evangelista Lucas. Ele viveu como filho humano, precisou da ternura, do cuidado e do carinho de seus pais. Durante a maior parte de sua vida terrena, Jesus viveu numa família humana comum, a Sagrada Família de Nazaré. Jesus perde-se e é encontrado no templo, episódio também conhecido como Jesus entre os doutores. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviram estavam estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizestes isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhe: Porque não compreenderam as suas palavras, ele disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, Maria e José, 3 perfeições que chegaram todas ao ponto mais alto a que cada uma deveria chegar. 3 auges que se amavam e se intercompreendiam intensamente. 3 perfeições altíssimas, admiráveis e desiguais, realizando uma harmonia de desigualdades como jamais houve na face da terra. Entretanto, a hierarquia posta por Deus entre estas 3 sublimes desigualdades era de uma ordem admiravelmente inversa. Aquele que era o chefe da casa no plano humano era um menor na ordem sobrenatural. O menino que deveria prestar obediência aos pais era Deus, e Maria, mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma inversão que nos faz amar mais ainda as riquezas e as complexidades de qualquer ordem verdadeiramente hierárquica. Uma inversão que leva a alma fiel, a alma desejosa de meditar sobre tão elevado tema, a entoar um hino de louvor, de admiração e de fidelidade a todas as hierarquias, a todas as desigualdades estabelecidas por Deus. Por que Deus se impôs a essa inversão de papéis? Ele se dispôs a essa inversão de papéis
para nos dar uma grande lição. Ele ama a hierarquia e deseja que a sociedade humana seja governada por esse princípio, do qual o próprio Verbo encarnado quis dar exemplo. Bem, podemos imaginar, na pequena Nazaré, a prestatividade, a sacralidade e a calma de Jesus, auxiliando José na carpintaria, serrando madeira, pregando as pelas de uma cadeira, quando bastaria um simples ato de vontade seu, para serem imediatamente produzidos, sem necessidade sequer de matéria-prima, os mais esplêndidos móveis jamais vistos na história. Entretanto, afirma São Basílio, obedecendo desde sua infância seus pais, submeteu-se Jesus humilde e respeitosamente a todo o trabalho braçal. Assim, logo que São José mandasse, e com que veneração, o filho fazer um trabalho, este se punha a executá-lo, pois agindo dessa maneira, honrando o pai que estava na terra, e aceitando, por exemplo, fazer um móvel de acordo com as regras da natureza, dava Jesus mais glória ao Pai, a Deus Pai, que o havia enviado. Afirma São Luís Grignon, a propósito de sua obediência a Nossa Senhora, Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. São 12 horas e 42 minutos. Vamos ouvir uma música e já voltamos com a nossa reflexão. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar
do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a Rádio da Família, sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac, Bili Segurança, Terapias Inteligentes e Excelente Global, refletindo sobre o tema A Sagrada Família. Teremos hoje sorteio de vários brindes para você que está nos ouvindo. Basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407, que o Clarice e o Roberto terão o maior prazer em atendê-los. Logo, faremos o sorteio e a divulgação dos ganhadores. Mas, queridos ouvintes, antes, iremos fazer uma oração à Sagrada Família, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que proteja a família humana de tudo que possa ameaçá-la e nos ajude, dando-nos força e sabedoria para mantermos as virtudes que acabamos de aprender com este exemplo tão maravilhoso que é o da Sagrada Família de Nazaré. Oremos, portanto. Senhor Jesus Cristo, vós restaurastes a família humana, restabelecendo a primitiva unidade, vivendo com Maria, vossa mãe, e São José, o seu pai adotivo, durante 30 anos em Nazaré. Afastai da família humana todos os males que a ameaçam. Ajudai-nos a promover em nossas famílias, em todos os lares do nosso mundo, os sentimentos e os propósitos de união indissolúvel, amor generoso, fidelidade permanente e perseverante, constante na graça, assim seja. Na oportunidade, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores da revista O Vagalume e aos doadores dos brindes do nosso programa de rádio. Obrigado pelo patrocínio. Caros ouvintes, as ligações já estão encerradas. Os contemplados com os brindes de hoje, agradecemos a participação. Os sorteados são: o primeiro brinde, um pacote de petisco de tilápia, oferecimento da Biopeixe, 3212-9744. Nosso ganhador foi o Ricardo Moura, o final do telefone 6797. Segundo brinde, um pacote de quibe de tilápia, oferecimento também da Biopeixe, 3212-9744. Lúcia do Carlos, do 124 Diálogo Conjugal, final do telefone 7813.
E o terceiro brinde, que foi o convite, para a galinhada do dia 13/12, oferecimento do diálogo conjugal. Weber William dos Santos, 10:20. Lembramos que os ganhadores poderão retirar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata 153, das 13h30 às 17 horas, de terça a sexta-feira da próxima semana, munidos de seus documentos pessoais. Parabenizamos todos os aniversariantes da semana, que tenham muita saúde, paz, fé, harmonia familiar. Como estamos no final do programa, vamos aos recadinhos. Informamos que no dia 13/12 haverá uma deliciosa galinhada do Diálogo Conjugal. Adquira seus ingressos. Continuaremos a sortear mais ingressos no próximo programa. Convidamos a todos a visitar o nosso portal www.dialogoconjugal.com.br. Lá vocês encontrarão mensagens que edificarão sua vida e também as programações do nosso movimento Diálogo Conjugal e do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Deixe seu recado para as equipes do Diálogo Conjugal no mural dos recados. Encerramos mais um programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação. Desejamos a todos, caros ouvintes, um alegre e abençoado final de semana. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e que São Paulo Apóstolo nos proteja. Amém. Queridos ouvintes, nós temos mais alguns minutinhos, então vamos encerrar o nosso programa deixando para vocês uma mensagem que a Juliana vai ler para vocês. Está em Efésios 5, de 21 a 33 e 6, de 1 a 4. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres casadas sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, de quem é o Salvador. Como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. De certo, ninguém odeia sua própria carne, mas a nutre e trata como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Quero referir-me a Cristo e à sua igreja. Quanto ao mais, ame cada qual sua mulher como a si mesma, e a mulher respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, seguido de uma promessa, para que sejas feliz, tenhas vida longa na terra. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenham então todos um excelente fim de semana.